Fala pessoal, acompanharam a Flap? Hoje nós vamos falar aqui de uma história que aconteceu há alguns anos atrás e nós rebuscamos isso no GP de F1 do Brasil que aconteceu no ano passado, em 2021, que é sobre os aviões do Ayrton Senna. Então vocês vão acompanhar isso. Opa! Tem uma coisa para mim hoje aqui, um cafezinho da Dumont Coffee, ó pessoal. Ih, eu tô precisando mesmo, hein, Renato? Muito obrigado. Vamos gravar o vídeo com um café novo, porque estamos precisando renovar as energias aqui. Roda a vinheta, editora, e eu volto com a história logo depois. Todos que conhecem Ayrton Senna, vocês sabem que, além de um fã de carteirinha de carros, ele também gostava bastante de aviões. Isso vem desde que praticamente ele entrou na Fórmula 1. O Ayrton Senna, pessoal, ele realmente gostava de aviões. Ele costumava, né, na época que ele morava na Inglaterra, frequentar os shows aéreos, frequentar eventos de aviação como Farnborough. Ele frequentava também a RIAT, que na época acontecia simultânea, na idade, vamos dizer assim, na data, que era mais ou menos simultânea. E logo depois que ele entrou na Fórmula 1, ele entrou em 84, 85, ele já acompanhava os eventos, já ia nos eventos, prestigiava tudo que envolvia avião. Ele tinha aeromodelos em casa. Aeromodelos, para quem não sabe, são aviões e eles conseguem se controlar remotamente, né, através de controle remoto. Ele voava de vez em quando com isso. E a brincadeira começou a ficar mais séria praticamente a partir do ano de 86, quando ele já escolhia suas aeronaves que ele utilizava para viajar na Europa, nas corridas de Fórmula 1 que ele precisava estar presente, vamos dizer assim. E a aeronave é um instrumento bastante usado até hoje pelos pilotos de Fórmula 1, para conseguir chegar a tempo das suas corridas, conseguir fazer suas viagens, até mesmo viagens para patrocinadores ou outro tipo de viagens como viagens a lazer. Ayrton Senna vinha direto ao Brasil utilizando aviões privados e não aviões de companhias aéreas. Em 1987, o Ayrton Senna foi convidado pela FAB para fazer um voo em Jacarepaguá, utilizando um caça F-5B, que já é um caça supersônico. Ele voa acima da velocidade do som, com velocidade máxima de Mach 1.4. Ayrton Senna queria na época comparar como é que era um voo de caça, vamos dizer assim, com a velocidade de um Fórmula 1 e ele ficou muito impressionado com a aeronave da FAB, que na época, sim, era bastante moderna. Hoje o F-5 já é um pouco inadequado para situações de combate. No mesmo ano ele voou no MB-339, que é um avião italiano, na própria Itália que ele voou inclusive esse avião, um avião de treinamento a jato subsônico, um pouquinho diferente do F-5, que era um avião supersônico, né? Esse avião ele já era de treinamento, mais lento, mas mesmo assim ele tinha as mesmas características de manobrabilidade, vamos dizer assim, do F-5. Ele era muito bom neste quesito, até mesmo por ser um avião militar, e os pilotos militares treinam nesses aviões menores, nesses jatos menores e subsônicos, as manobras que eles normalmente realizam em seus exercícios. Logo depois, 2 anos depois, ele realizou um voo no Mirage 3 da FAB, que na época era o caça mais potente, o mais capaz da Força Aérea Brasileira. Esse caça ele poderia voar com uma velocidade de até Mach 2 e ele realmente atingiu essa velocidade. Algumas pessoas dizem que ele chegou a controlar o caça durante o voo e fez algumas manobras. O próprio Ayrton, na entrevista, relatou isso. Na descida, Senna estava meio abatido, mas revelou que algumas daquelas manobras foram feitas por ele. Mas quando eu fiz 2 passagens, que eu estava com o comando da aeronave, então você mentalmente está mais ligado à coisa, então a sensação é maior porque eu estava realmente com a aeronave na mão, fazendo curva fechada, vindo no mergulho, passando aqui em cima, depois sair subindo, fazendo um roll. Então, foi mais emocionante naquele momento que eu estava com a aeronave na mão fazendo acrobacia. A paixão dele, na verdade, só aumentou ao longo dos anos. Em 1990, ele precisava de um jato executivo para cumprir seus voos quase semanais entre Brasil e Europa. Na época, ele morava em Portugal. Ele precisava se deslocar para outros locais da Europa, para os GPs também. E ele escolheu um Hawker 800 em 1990, que virou o seu próprio avião privado. O próprio avião privado é boa. E esta aeronave, que voa até hoje, ela operava com a matrícula N195AS. Atualmente esse avião está operando com a matrícula N257PL. Além dessa aeronave, pessoal, o Ayrton Senna ele também adquiriu outro avião para fazer seus voos aqui dentro do Brasil. No caso, a maioria desses voos eram voos turísticos, não eram literalmente voos para cumprir a agenda profissional. E ele adquiriu um King Air 90. Esta aeronave de matrícula PT
A SN foi perdida, infelizmente, em um acidente em 1998 e ela não está mais voando entre nós. Logo depois de adquirir o seu jato executivo Hawk 800 para fazer os voos na Europa, o Ayrton Senna decidiu então prosseguir com a sua licença de piloto privado de helicóptero. Sim, o Ayrton Senna, além de gostar de caças, dos seus aviões executivos que levava ele de ponto A para ponto B, e alguns dizem que ele chegava a pilotar o jato executivo, ele chegou a tirar a carteira de piloto de helicóptero em 1992, quando alguns períodos do ano ele pediu algumas licenças para a McLaren, que na época ele era piloto da McLaren, que ele foi desde 87 até 93, para tirar sua licença com o auxílio do Coronel Fiuza, que era bastante amigo, assim, vamos dizer, do Ayrton Senna. Logo depois de conseguir tirar sua carteira de piloto privado de helicóptero, o Ayrton Senna chegou a adquirir 3 helicópteros Esquilo, pelo AS350, que hoje em dia é conhecido como o A125 da Airbus, o famoso esquilinho, que é uma aeronave monomotora que usa motores a reação, motor a reação, viu pessoal? E ele levava mais ou menos de 5 a 4 passageiros em seu interior. Vocês estão vendo agora nessa imagem o primeiro helicóptero do Ayrton Senna, fabricado em 1991, também com a matrícula dele aqui embaixo. E este helicóptero foi o primeiro que compôs a frota, né, do Ayrton Senna de helicópteros. Além disso, ele teve outro helicóptero um pouquinho mais velho do que esse. Ele também adquiriu usado e ele também compôs a frota simultaneamente com o primeiro helicóptero. Vale ressaltar que essas duas aeronaves que eu mostrei para vocês, elas estão operando até os dias atuais com as mesmas matrículas aqui no Brasil. Então nós temos 2 helicópteros que o Ayrton Senna usou em seus voos, assim, talvez pilotando em alguns deles, né, talvez algumas vezes com pilotos a bordo, para suprir essa necessidade, talvez ele estava cansado ou não. E o terceiro helicóptero, infelizmente, foi perdido em um acidente aéreo e não está mais entre nós, mas ele também chegou a operar simultaneamente na frota que o Ayrton Senna tinha. Outro piloto de Fórmula 1 que todos conhecem por sua paixão por aeronave, chegou a fundar uma companhia aérea, a famosa Lauda, que é o Lauda, não precisa nem falar, né? É o piloto inglês que conseguiu unir os alemães com os ingleses ao mesmo tempo e teve uma, vamos dizer assim, carreira excelente no meio da aviação. Não preciso nem falar, né, para vocês. É um ícone de pessoa, infelizmente, assim como a Ayrton já faleceu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva aqui no canal, curta e até mais.